Porque muitos ministérios, às vezes, não aceitam batismo de outro ministério. O rebatismo, né? A congregação cristã do Brasil, até um tempo atrás, não aceitava. Né? Se você fosse de outro ministério para lá, você teria que ser batizado novamente. E ainda hoje existem muitos ministérios que, se você sair de um outro para ir para lá, você precisa ser batizado de novo. Será que muitos pastores aceitariam essas pessoas que foram batizadas pelo Pablo Marçal sem ter que batizá-los novamente? Então, a Bíblia diz que é só um só batismo, né? Então, assim, eu acredito que a maioria sim, né? É só as igrejas, por exemplo, congregação cristã. A Universal rebatiza os próprios membros. Se a pessoa quiser rebatizar lá na Universal, pode São vários batismos, até ser liberto, de verdade. Até uma hora que você quiser entrar na água, tá aqui. Entra a hora que você quiser, né? Então, assim, o batismo é um só. E é muito bom entender, irmãos, a questão aqui. Vamos colocar outro ponderar aqui, porque o povo tá vindo com tudo. Tá brigando aí nos comentários. Só, não briga não, gente. Tem gente me chamando de inocente demais. Eu acredito em todo mundo. Aqui no podcast eu vou acreditar em todo mundo aqui. Eu vou partir de 2 pontos. Primeiro, que não existe igreja nenhuma perfeita. Já começa por aí. Você pode estar em qualquer igreja, ela está sendo liderada por homem, tem problema. A família do pastor tem problema, a família do tesoureiro tem problema, a família do vice-presidente sempre vai ter problema. Sempre vai ter o grupo eletizado, que vai ser tratado melhor do que os outros. Toda igreja. Toda igreja. Aí, o que a gente precisa entender? Não é a questão aqui de não congregar. Né? Que o pessoal fala, não, mas tem que congregar, porque está escrito lá em Hebreus, não deixe de congregar. Eu não estou dizendo a questão da instituição não ser boa. A igreja que você deve seguir é a mais próxima da Bíblia, não é a mais próxima da sua casa. Né? Faz bem estar numa igreja, congregar, servir a Deus, ter comunhão, se sentir parte do corpo de Cristo. Mas eu preciso entender que não é o culto, já começa por aí, o culto não é, a gente acha que culto é 2 hinos da harpa, leitura bíblica, conjunto canta, pregador. Isso não é culto, isso é liturgia. O culto quem oferece sou eu. Com o meu corpo. Eu sou o sacrifício. As pessoas não entendem. E os pastores, aí vamos lá, não vamos generalizar, porque tem muito homem e mulher de Deus na terra. Mas os pastores não querem ensinar o povo a ter esse crescimento espiritual. Então é melhor manter o povo debaixo do meu domínio do que libertar o povo a crescer em Deus. Até chegar à estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. Quer dizer, isso quer dizer que a partir do momento que eu entrei no reino de Deus, existe um caminho a percorrer que vai gerar o meu crescimento. Então existe uma porção da terra para o Fábio, que está conquistando, né, através do que Deus está te dando, da tua voz que está alcançando. Existe uma porção da terra para mim, como tem uma porção para o Alad. Eu nunca vou conseguir tocar no que é teu, nunca vai conseguir tocar no que é meu. E o que os pastores acham? Que se você crescer, você vai destruir? Não, se você crescer, é maravilhoso, porque o reino de Deus está crescendo. Aí, se, por exemplo, dentro de igreja tradicional, o cara sai e abre igrejas, o pastor amaldiçoa. É rebelde, o cara se torna leproso, né? Se Deus deu uma visão para ele para salvar uma vida naquele... Eu vou lutar, então eu coloco Deus dentro de um sistema. Você está entendendo qual é a lógica? Então, assim, é muito mais sadio hoje, né, a pessoa ela entrar dentro de um sistema de crescimento. Eu aceitei Jesus, eu sou uma criança. Aí eu me torno um adolescente, me torno um jovem, até me tornar... Eu não me considero um adulto ainda, né? 25 anos de fé. Eu vou dizer que eu estou saindo da adolescência para lá, porque tem pessoas muito mais maduras, com muito mais envergadura, capacidade, né? Então, assim, mas eu estou trilhando o caminho. Já caí, já resbalei, já me feri, já fui ferido pelo sistema religioso, já passei por humilhações terríveis, por ser crente, mas tudo isso me fez crescer. E conhecer mais ainda, né? E entender que nada arranca que eu sou filho de Deus e herdeiro do reino de Deus. Uma vez filho... Sempre filho. Sempre filho. Então, assim, se as pessoas entendessem, então a gente quer colocar Jesus dentro de uma bolha e achar que é aquilo. Porque eu vi a revolta de muitos pastores aí,
ensinaram no culto que o batismo do Pablo não era válido, que ele não era apto para batizar ninguém. Então a pergunta que fica, quem é apto para batizar? Vamos lá, eu tô em um país aí não alcançado. Não sou pastor, Não nada, sou e uma pessoa quer pastor, batizar. e a pessoa conheceu Jesus através da minha vida e fala, eu quero ser batizado. Pô, eu não vou batizar por eu não ser pastor, vou ter que entrar em contato com um pastor que eu conheço, mais próximo, para esse pastor ir lá batizar. Né? O problema é a antipatia gratuita que as pessoas pegaram a respeito do Pablo Marçal. Sim. Que tem muitos erros, e os erros do Pablo, eles são públicos, né? São público porque é um coach, porque entrou para a política, fez baderna na política, e esses erros públicos parece que colocam o Pablo como indigno de batizar alguém. Aí surgiu a ideia também de que as pessoas que estavam ali tinham pago 20 mil reais. Que ele até disse que era mentira, né? Sim. Que mentira é essa? 20 mil reais. É difícil eu acreditar que alguém pagou 20 mil reais para se batizar e que alguém cobrou 20 mil reais para batizar alguém. E ele tá lá em Israel com 200 e poucas pessoas. Ele é doido, né? Ele já tá... houve já uma situação de uma montanha que morreu alguém. Aí, sim. Israel tá sendo bombardeado, aí ele leva o povo para... Não, isso é loucura também. O Pablo também tem que vigiar, né, irmão? Agora... Vamos para o outro contexto. Eu sou do princípio seguinte: quem faz o que todo mundo faz, tem o que todo mundo tem. Quando você começa a fazer o que ninguém faz, você começa a ter experiências e viver o que ninguém vive, né? Então, esse outro lado eu acho interessante, né? Porque a gente quer que as pessoas façam o que todo mundo faz. Você vê, isso é a Matrix, está todo mundo controlado. Então, quando você pensa diferente da maioria, você vai ser atacado. E ele pensa diferente. E muito diferente. E aí ele vai apanhar até o fim da vida. E aí eu vou dizer para você acha que ele está preocupado com que... Teve aí, o Samuel Ferreira não foi confrontado nesse tema aqui agora, teve uma na rádio, né? Como é o nome dele? Lá. Como é o nome daquele... Carlinhos. O Carlinhos, disse que não precisava de templo e tal. Aí falou de Judas também, perguntou se Judas tinha sido salvo, né? Que o Carlinhos acredita que Judas foi salvo. E o Carlinhos, ele disse que não precisa de uma igreja, né? Para congregar, fazer parte de um templo e tal. Aí o bispo falou, não, você precisa de um templo, né? Que a Bíblia orienta também a congregar, né, pastor? Sim, tem o texto do Hebreus. Agora, o que acontece? O que a gente precisa entender nisso daí? Né? A ideia hoje entra dentro desse conceito. As pessoas precisam estar num ambiente de crescimento. Tem crente que está há 20 anos na igreja, você vai lá pregar 10 vezes no ano, durante 10 anos, aquela pessoa está do mesmo jeito. Não muda, né? Não ganha uma alma para Jesus, não faz nada e só ataca todo mundo. Verdade. Porque a maioria dos que ataca é que não produz e não faz nada. Porque quem está fazendo não tem tempo para ficar discutindo o que os outros estão fazendo. Eu vou fazer a minha parte, pronto. Na verdade, o crente ele precisa se avaliar. Vamos lá, o camarada está 5 anos servindo a Jesus, indo para a igreja. O que ele produziu de fruto durante esses 5 anos? Quantas almas eu ganhei para Jesus? Ou pelo menos evangelizei? O quanto eu estou investindo no reino? Eu me tornei um pai melhor, um marido melhor? Uma esposa melhor, uma mãe? É isso daí. E muitas das vezes não, em vez de melhorar, piora. Né? Isso é verdade, o camarada vai lá, fica 3 dias na montanha com os legendários e volta totalmente diferente, né? Por alguns dias, depois o fogo apaga. Não, às vezes... Mas às vezes o camarada vai lá, sobe 3 dias e muda totalmente a mentalidade, velho. Participa de um evento lá do Paulo Vieira, participa de um evento do Pablo, participa de um evento do Wendel Carvalho, um protagonista da vida. Às vezes os caras falam nada de espiritualidade, fala da Bíblia, só que eles usam muito a Bíblia, né? Sim. Esses aqui que eu falei. É a Bíblia. Aí o camarada fala, poxa, eu preciso mudar de vida. E aí muda de vida. E acaba mudando de vida. Enquanto um está indo para a igreja 5, 10 anos e nunca conseguiu mudar de vida. Você não vê uma mudança, um crescimento. E aí, e por que não cresce? Porque o altar não está fazendo aquela pessoa crescer. Aí o seu cu... Ô, pastor Cardoso. Aí pessoa... quebra. Aí os pastores ficam com a gente, né? Aí, você está dizendo que a culpa é dos pastores, então, que está liderando.
É simples, é só você o reflexo. O que os antigos diziam? A igreja é a cara de quem? Cara do pastor. Isso é pesado, né? É porque uma pessoa ela está dentro de um lugar, de um ambiente em que a palavra ela é viva, que a maior profecia é a palavra está sendo ministrada. Então, assim, se está tendo direcionamento, se está tendo alimento, é para uma mudança. Então, se não está havendo mudança, claro, a pessoa tem a culpa dela, mas muitas vezes ela não está ouvindo o choque de realidade que ela precisa ouvir para mudar. Aí na montanha, 3 dias, os caras... Aí o pastor critica o camarada que cobra um valor específico para subir a montanha durante os 3 dias e leva a pessoa, às vezes, a mudar de vida, mas ele não critica a si mesmo sobre a pessoa estar dando dízimo e oferta a vida toda e não ter mudado de vida. Aí você toca, né? E outra coisa, é muito importante dizer aqui que o crescimento aqui não leve para o lado financeiro. A finança é uma consequência. É o ser um filho de Deus, um ser melhor, como você falou, um pai melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor. Perdoar, ser generoso, e fazer as outras pessoas felizes, né? Ser generoso, ser servo, porque aí tá, essa é a palavra, né? O maior propósito de ser filho de Deus e estar no em Deus é servir o próximo. É ser útil na vida de alguém. Né? Aí a pessoa pede uma oferta lá, para que esse dinheiro? Para dar para o pastor? Você está entendendo? A pessoa já vai cheia de pedra na mão para o culto. Sem lembrar que o pão é nosso, né? Quando Jesus diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se é nosso, o Senhor pode mandar o pão lá em casa porque ele não vai ser meu sozinho. Eu vou compartilhar, né? O pão.